Seja bem-vindo a Sob a Mesma Face, uma narrativa que explora as fronteiras entre amor, perda e a complexidade da existência humana. Eu sou o Eric, autor desse projeto literário que agora também compartilho em forma de podcast. Aqui, a cada ato, a gente caminha ao lado de Julian e Henry pelas ruas de Paris. Obrigado por me acompanhar na criação dessa história. Então, vamos ao ato de hoje? Há dias em que é preciso apenas sair de casa e deixar o tempo correr. Henry tenta preencher as horas de maneira diferente, procurando novas formas de habitar a própria vida. Uma aula de culinária parece um bom começo, simples, concreta, cheia de gestos que pedem presença. Entre risadas, farinha espalhada e receitas improvisadas, ele sente o prazer que existe nas coisas simples. Claire e Agnes transformam o que poderia ser apenas uma tarde qualquer em algo vivo, cheio de pequenos gestos que lembram o valor da companhia. Mas quando o sol começa a baixar sobre Paris, algo convida a seguir outro caminho. Há dias que parecem ter vontade própria. Neste, o Seno espera, quieto e constante, pronto para mais um de seus encontros. Parte 2. Caminhos Cruzados. Ato 4. Estou mais atrasado do que gostaria de admitir. Saí de casa cedo, na esperança de atravessar o trajeto com calma. Queria deixar os olhos vagarem pelas vitrines das lojas, pelas mesas de cafés espremidas nas calçadas e por esse vai e vem de turistas e parisienses que sempre parece fluir sem esforço no Aumarais. Gosto de acelerar a lambreta pelas ruas estreitas desta parte da cidade, sentir o vento bagunçando meus cabelos. Acabo me deixando levar demais, perco a noção do tempo, o que ultimamente tem se tornado um hábito. O panfleto amassado no bolso do meu casaco anuncia uma aula de culinária experimental. Eu o peguei por impulso, só para justificar minha presença diante do quadro de anúncios de uma cafeteria qualquer. Sempre gostei de cozinhar. Há algo no corte, no preparo, no cheiro que se espalha pela cozinha que me acalma, me organiza. Algo que transforma a rotina em prazer. Já me viro bem entre panelas, mas essa semana tem sido um pouco de vício. Como se cada dia fosse apenas uma repetição do anterior e a mente insistisse em buscar atalhos que já conheço bem. Lembro da promessa que fiz antes de voltar a Paris, de preencher meus dias com coisas novas e manter a vida em movimento. A aula me pareceu uma boa oportunidade para isso. Comentei sobre a ideia com Agnes, sem muito entusiasmo em uma de nossas ligações intermináveis. Pensei que seria a desculpa perfeita para rever ela e Claire. Queria passar um tempo de qualidade com elas, mas sem precisar conversar demais. Ela hesitou no começo, mas pude ouvir Claire ao fundo, dizendo que Agnes bem que precisava melhorar suas habilidades culinárias. Acredito que, no fim das contas, é a energia das duas que me traz até aqui. Estaciono a lambreta na Rue de Gravilliers, em frente ao endereço indicado no panfleto. Guardo o capacete e me sento sobre o banco, enquanto espero por elas. A fachada do ateliê de culinária é discreta, como tantas outras da rua. Uma porta de madeira gasta pelo tempo, ao lado de uma grande janela vidraçada que deixa ver o interior. Lá dentro, tijolos aparentes e a estrutura do telhado deixada à mostra revelam uma antiga oficina adaptada ao seu novo uso. Bancadas de aço, panelas e utensílios de cozinha organizados com precisão ocupam o espaço. Pessoas se movem lá dentro, como parte de uma coreografia, cada gesto encontrando seu lugar. Observo a movimentação até que Claire surge virando a esquina, vibrante como sempre. É impossível não ser atraído pela presença dela. Usa uma jaqueta jeans sobre um vestido florido que parece capturar todas as cores da primavera. O cabelo escuro, curto e cacheado dança sobre os ombros a cada passo que dá. Claire tem esse jeito expansivo, de gestos largos, sorriso fácil e olhar alegre, que parece contagiar tudo ao seu redor. Agnes está ao seu lado, com sua calma habitual. Veste uma blusa de seda escura que reflete a luz de forma suave, realçando a pele clara e os cabelos loiros que caem em ondas leves sobre seus ombros. Ela tem uma presença silenciosa e discreta, mas quando fala, suas palavras estão sempre envoltas em um carinho que dá aquela sensação rara de ser visto de verdade por alguém. Claire abre um sorriso largo assim que me vê. Ela apressa o passo, na minha direção, e me cumprimenta com um abraço apertado. Até que enfim você resolveu sair de casa? Agnes ri baixo logo atrás dela. O jeito expansivo de Claire sempre a faz reagir assim. E foi escolher logo uma aula de culinária. Sobre o ombro de Claire, vejo Agnes balançar a cabeça e estreitar os olhos. Sei que ela não gosta de cozinhar, mas também sei do esforço que faz para agradar a Claire, que já me confessou sentir um prazer especial quando cozinham juntas. Eu não tive culpa. O panfleto praticamente pulou no meu bolso. Respondo em meio a uma piscadela, e Agnes me lança um daqueles olhares firmes que não demoram a ceder.
Você gosta de fingir que não planeja nada. Entre nós três, ela sempre deixa escapar um pouco do seu jeito contido. Alguém vai ter que me ajudar na cozinha, eu não estou brincando. Agnes cruza os braços, como se isso bastasse para nós a levarmos a sério. Ela veio assim o caminho inteiro, Henry. Claire revira os olhos, rindo. Eu e ela trocamos um olhar cúmplice e, antes que Agnes consiga escapar, já a estamos puxando pelos braços para dentro do ateliê. O som da rua desaparece assim que a porta se fecha atrás de nós. Lá dentro, uma mulher de avental preto está atrás do balcão, inclinada sobre uma prancheta. Imagino que seja com ela que devo falar. Bonjour. Nós encontramos este panfleto e gostaríamos de participar da aula de hoje, se possível. Ela levanta os olhos por um instante, sem esboçar qualquer expressão. Nos encara por tempo suficiente para deixar claro que não está com pressa, e então nos alcança uma prancheta carregada de papéis. Bonjour. Preencham este formulário. Receba a prancheta e distribua as folhas para Claire e Agnes. 2 páginas de informações pessoais, meticulosamente formatadas, como se estivéssemos prestes a assinar um contrato em vez de cozinhar. Trocamos olhares impacientes enquanto rabiscamos nossas respostas, conscientes de que ninguém jamais lerá aquilo. Devolvo os formulários preenchidos, ela os engaveta sem sequer folhear. Me acompanhem, s'il vous plaît. Seguimos em silêncio até os vestiários no fundo da recepção. Claire e Agnes entram juntas no vestiário feminino e eu sigo sozinho para o masculino. Da porta, a recepcionista aponta com a mão em direção aos aventais, toucas, luvas e tamancos de cozinha que estão alinhados sobre um banco estreito. Escolha o que for do seu tamanho e siga pelo corredor até o ateliê. O chefe se juntará à aula em breve. No vestiário, perco tempo demais tentando decidir o que vestir. Troco uma peça por outra diante do espelho, rindo de mim mesmo a cada cena ridícula. No fim, desisto. Sigo pelo corredor estreito até o ateliê, com um avental largo demais e uma touca que achata meu cabelo contra a testa. O ambiente se abre diante de mim com um cheiro de manteiga e alho no ar. Facas, tábuas e tigelas estão dispostas em fileiras, cada objeto em silêncio, à espera do momento certo de entrar em cena. Claire e Agnes já estão posicionadas perto da janela. Quando me veem, as duas colocam a mão sobre a própria boca contendo o riso. Reviro os olhos, sorrindo com elas. Que bom que eu divirto vocês. Escolho uma bancada ao lado delas, organizando os utensílios de cozinha à minha maneira. Aos poucos, outras pessoas vão ocupando o espaço, criando um fundo de expectativa para o início da aula. O instrutor surge logo depois, interrompendo as conversas. Coloca uma música animada e arregaça as mangas. Ele ocupa o centro do ateliê como se estivesse em casa, trazendo uma empolgação que toma conta do ambiente de imediato. Pessoas assim, que encontram alegria só por fazer o que amam, sempre me inspiram. Já posso ver que participar da aula foi a escolha certa para o dia de hoje. Bonjour tout le monde! Estão prontos para colocar a mão na massa? Hoje vamos preparar uma quiche de legumes da estação. Parece simples, mas exige técnica. Eu já conheço a receita, mas ainda assim anoto os passos no caderno que trouxe comigo. Sempre tem algo novo a aprender, um detalhe, uma ordem diferente, o toque pessoal de quem está conduzindo o preparo. Começo pela massa, espalhando a farinha e incorporando a manteiga gelada em cubos com as pontas dos dedos. A textura muda, revelando aquele ponto entre o sólido e o maleável. Sempre gostei desse processo, como se amassar e sentir a massa ganhar forma fosse por si só uma maneira de estar presente. Tento manter o foco, mas o desastre se instala na bancada ao lado. Agnes força a faca contra a manteiga e o cubo escapa direto para o chão, vindo parar aos meus pés. Precisa de ajuda? Ela ergue os olhos, já abaixada sobre a bancada, com um olhar firme dividido entre indignação e humor. Toda ajuda é bem-vinda. Estou claramente em território inimigo. Corto um pedaço da minha manteiga e passo para ela sobre a bancada. Antes que eu possa dizer qualquer coisa, vejo Claire despejar toda a farinha de uma vez só na tigela, levantando uma nuvem branca que cai como poeira sobre a mesa. Você está tentando fazer uma massa ou um castelo de farinha? O tom seco de Agnes escapa sem que ela perceba. Claire não responde de imediato, apenas coloca as mãos enfarinhadas no rosto dela e beija a ponta do seu nariz. Estressadinha. Começo a entender melhor porque as duas não conseguem cozinhar juntas. Tento intervir, mais para aliviar o clima do que para ensinar algo. Despeja a farinha aos poucos e mistura devagar, assim. Claire me observa com atenção, como se de repente eu fosse o chefe dali. Como você faz parecer tão fácil? Prática. É como você com os livros que escreve. Quanto mais fizer, melhor vai ficar. Cozinhar sempre me pareceu uma forma de expressão artística, e a arte não nasce pronta. Precisa de paciência, de repetição, de dedicação e também de uma pitada de fé. O mais importante é lembrar que não é para ser perfeito, é para se divertir durante o processo de criar. A partir dali, percebo os olhares das duas voltados para mim de vez em quando, esperando que eu diga se estão no caminho certo. Eu apenas concordo em silêncio, sem pressa de corrigir. Me divirto com o jeito atrapalhado das duas, com o riso que surge no meio da bagunça.
Aos poucos, percebo que elas mesmas começam a entender que, mesmo errando, não perdem o prazer do momento, que o erro já faz parte do plano, como se fosse até mais importante do que acertar a receita. E talvez seja. A cozinha vai encontrando um ritmo próprio entre nós três. Elas me fazem perguntas simples e escutam as respostas com atenção. Pedem dicas, riem quando improviso uma explicação, me chamam de Le Cordon Bleu com aquele ar provocador e dizem que eu deveria dar aulas particulares. A ideia não me parece tão absurda. Me permito imaginar as diferentes formas de ganhar a vida. Existem tantas. Eu certamente seria outra pessoa se tivesse escolhido os livros de culinária como profissão. Talvez a vida tivesse ganhado cor um pouco mais cedo. O instrutor se aproxima devagar, para atrás de mim e observa em silêncio por alguns segundos. Isso está maravilhoso. Você sabe o que está fazendo. Levanto os olhos, surpreso. Por um instante a turma inteira parece prestar atenção. Eu gosto de cozinhar. Volto a mexer os cogumelos, tentando escapar do elogio. Sempre me sinto pretensioso se apenas concordo. Acho que faço isso porque parte de mim está sempre em busca de melhorar e quase nunca me detenho no que faço certo. Minha atenção se prende ao que ainda não sei, ao que ainda falta aprender. Talvez o que eu preciso aprender seja, na verdade, como aceitar um elogio. Você faz mais do que gostar. Tem técnica, boa técnica. Lembro de ter lido em algum lugar que cozinhar é como dançar. Precisa de ritmo, paciência, intenção. O instrutor concorda em silêncio, com um ar pensativo, como quem revive uma lembrança. Antes de desligar o fogo, tenta um toque de vinho branco. É um jeito de fazer os ingredientes conversarem entre si. Ele parece ter percebido onde meu interesse realmente está. Obrigado pela dica. Deixo a bancada e vou buscar a garrafa. Na hora de montar a quiche, tudo parece se encaixar. Espalho o recheio, ajeito a massa com cuidado, moldando as bordas. Coloco no forno e fico observando o calor começar a fazer o seu trabalho. Vejo Agnes parada diante do forno ao lado, as mãos sobre a cabeça, convencida de que a dela será um desastre. Acho que a minha vai ter um tempero especial. O desânimo está estampado em seu rosto. Uma das três deve ficar ao menos comestível. Claire fecha a porta do forno e coloca a mão no peito, encenando um drama. Pelo visto você será o herói do dia, Henry. Penso em Flora por um momento, com a quiche pronta à minha frente. Sei que não podemos levar nada para casa, mas invento minha própria versão da regra. Ninguém deve ser visto levando nada. Improviso uma embalagem, corto um pedaço pequeno e guardo com cuidado. Já imagino Flora cheirando a quiche com aquela cara de desconfiança, julgando meus dotes culinários antes de provar. Quero ver você não gostar da minha quiche, sua gata mimada. Falo para mim mesmo, já imaginando a cena. Ao final da aula, o instrutor agradece e as pessoas começam a se despedir. Bancadas cobertas de farinha, tigelas espalhadas e pedaços de massa esquecidos contam a história do que acabamos de viver. O cheiro da quiche assada me acompanha até a porta, impregnado nas roupas e nas mãos, como se não quisesse me deixar sair dali. Do lado de fora, o entardecer já faz as ruas mudarem de cor. O céu se espalha em tons de laranja e violeta, refletindo nos vidros das janelas antigas do Omaré. É a hora em que a cidade muda de ritmo, abandonando o dia sem se entregar completamente à noite. Claire insiste para que estendamos o encontro, e Agnes concorda com um aceno rápido, já animada com a ideia. Vamos para o nosso apartamento, ainda dá tempo de abrir uma garrafa de vinho. Observo a rua por um instante, o céu baixo, a luz que se apaga devagar. Tivemos uma tarde ótima juntos, entre risos e pedaços de quiche meio tortos, espalhados pelas bancadas. Ainda assim, há algo nesse final de tarde que me chama para outro lugar. Hoje eu já tenho um compromisso. Prometo compensar vocês na próxima. Elas resmungam, fazem graça, mas aceitam a desculpa. Claire me abraça forte. Agnes toca meu ombro daquele jeito que torna qualquer palavra desnecessária. Assisto as duas seguirem pela rua, prometendo nos vermos de novo em breve. Subo na lambreta e sigo sem pensar muito. Reparo na maneira como a paisagem tem mudado. Os galhos das árvores quase sem folhas, contrastando com o céu. Uma estação se arrasta dentro da outra até que, um dia, as árvores se rendem, as folhas caem, e a gente percebe o impacto de algo que vai mudando discretamente. Paris tem dessas sutilezas. É como se a própria cidade nos ensinasse que, muitas vezes, as mudanças mais lentas são as mais importantes. Aquelas que só percebemos quando tudo ao nosso redor já está completamente diferente. O entardecer me leva até as margens do Sena. Estaciono a lambreta e caminho até um banco já conhecido. Comecei a vir para cá depois que terminei a reforma do apartamento. Por um tempo, cada dia trouxe uma tarefa nova, e isso me bastava. Mas quando já não havia mais paredes para pintar, móveis para escolher, ou quadros para pendurar, precisei encontrar outra forma de preencher o silêncio dos dias. Ele está lá, como em todas as outras vezes que decidi vir. Observo o rio com um cigarro entre os dedos, sentado sobre o encosto do banco de madeira, o corpo curvado,
os cotovelos apoiados nos joelhos. Mantenho o olhar calmo ao me ver, como se eu fosse apenas mais uma parte previsível desses momentos diante do rio. Pensei que você não viria hoje. Eu também pensei, mas há dias que parecem seguir um caminho próprio. Além disso, gosto dos nossos encontros. Às vezes até fico ansioso por eles, mas nunca sei quando ele vai aparecer. É sempre um jogo de sorte. Achei que seria bom assistir o pôr do sol daqui. Me sento ao lado dele, o sol desce devagar, pintando o rio de cobre e sombra. Ainda fuma? Ele me oferece o cigarro já aceso. Pauso por um momento antes de aceitar. É sempre o mesmo ritual entre nós. A fumaça sobe para o alto, enquanto observamos as águas calmas do Sena, até que a cidade aceite a chegada da noite. Só quando estou aqui. Ele assente e volta a olhar para o rio. Ficamos assim por um tempo, sem pressa de interromper o silêncio. Não é preciso mais do que isso para existir ao lado dele. Acho que essa noite será marcada por mais uma das minhas caminhadas noturnas. Percebo a familiaridade disso. Há algo nele que reconheço, embora eu nunca o tenha reparado em outra pessoa além de mim. Já sabe para onde ir? Ainda não, mas ando inquieto demais para ficar em casa. Mesmo já tendo conversado comigo mesmo tantas vezes sobre os motivos que costumavam me fazer vagar pela cidade até encontrar um destino, ainda não sei como responder. Nunca houve alguém ao meu lado, pronto para me ouvir. Eu estava sempre sozinho, mesmo cercado de pessoas. Se quiser, posso te fazer companhia até você decidir. Ele tira um saca-rolhas do bolso e pega a garrafa de vinho ao seu lado. Dou uma risada leve, enquanto o assisto abrir com certa dificuldade. Companhia seria bom. Depois de lutar um pouco com o saca-rolhas, ele toma um gole rápido do vinho e me oferece. Direto da garrafa, então? Um sorriso se forma no canto da boca, enquanto ele faz um gesto com a mão para que eu também beba. Dizem que o vinho fica melhor assim. E fica mesmo. Existe um certo dramatismo em beber assim, que combina com o momento. O que te trouxe até aqui hoje? Sinto receio de dizer tudo o que se passa aqui dentro. O medo de, depois de recomeçar, acabar caindo em velhos hábitos e repetir o que vivi no passado. Alguns dias são assim. A inquietação chega como uma hóspede indesejada e insistente, que me transforma em alguém que eu não quero mais ser. Eu queria aproveitar um pouco mais o final da tarde em Paris. Moro aqui há alguns anos e ainda me surpreendo. A cidade tem esse jeito de parecer eterna e provisória ao mesmo tempo. Só precisava ser um pouco mais gentil com as pessoas. Paris de fato me dá essa impressão, como se os sentimentos estivessem tão enterrados nas pessoas que só os mais fortes, e geralmente os mais inflamados, chegam à superfície, como o estresse ou a raiva. Às vezes penso que o passatempo preferido do parisiense é xingar estranhos na rua durante a comulta matinal. E você, por que veio hoje? Observa ele voltar o olhar para o rio. A luz fraca do final da tarde desenha o seu rosto, ressaltando a linha do maxilar. Os cabelos escuros caem sobre a testa, quase tocando a sobrancelha. Sigo sem perceber o ritmo calmo da sua respiração. A beleza ali, mas também um contraste nos olhos, como se carregasse algo de silencioso e melancólico. Meu aniversário será em alguns dias e... Bom, digamos que eu não lido bem com a data. Me ajeito no banco, surpreso. Tento reagir de forma animada. Nunca sei o que responder a esse tipo de coisa. As palavras saem desajeitadas, mas ele entende. Eu não trouxe presente, mas posso pelo menos te oferecer um abraço apertado e uma companhia sincera. Ele sorri. Eu não poderia querer algo melhor. Vem cá, deixa eu te dar um abraço de aniversário. Abro os braços e ele se inclina em minha direção. Primeiro hesitante, depois com certeza. Não me lembro da última vez que alguém me abraçou assim. Na verdade, não sei se isso já aconteceu. Me permito ficar ali por alguns segundos, sustentando o abraço, antes de recuar. Ficamos em silêncio enquanto ele termina mais um cigarro. Não é um silêncio desconfortável, mas aquele tipo de pausa que acontece quando ninguém sente pressa em voltar a falar. Fico me perguntando se isso tudo faz algum sentido. Trabalhar, voltar para casa, viver os dias como se fossem cópias uns dos outros. Olho em volta, como se a cidade pudesse me oferecer uma resposta. Mas Paris continua indiferente, com seus reflexos trêmulos no rio e vozes distantes cruzando a ponte. Eu costumava me sentir assim também. Costumava? Sim, talvez ainda sinta, não sei na verdade. Acho que aprendi a aceitar em vez de tentar mudar isso. Falo devagar, com um certo cuidado nas palavras. Algumas coisas não se dizem com pressa. Não sei se já estou pronto para aceitar esse sentimento. Tentar encontrar sentido em pequenos momentos às vezes ajuda. Uma caminhada, um olhar gentil, alguém que se senta ao seu lado sem querer consertar nada. Sinto a frustração dele assim que termino de falar. É bonito o que eu digo, mas sei que não basta. Parece apenas mais uma forma de aceitar o que não se tem. Às vezes, o que precisamos é de uma escapatória, não de uma adaptação.
Fugir da falta, não fazer as pazes com ela. Vejo ele mudar de posição no banco, tentando alongar as costas. Já estamos sentados aqui por tempo demais. Está desconfortável? Um pouco. O banco não ajuda. Por que você não se deita um pouco? Pode esticar as pernas. Ele leva a mão à nuca, sem jeito, como se quisesse aceitar o que sugiro, mas ainda buscasse uma razão para isso. Acho que não cabe. Claro que cabe. Deita aqui. Você só precisa de um pouco de carinho. Dou 2 tapinhas leves sobre uma das minhas coxas e o vejo se ajeitar devagar, hesitando antes de repousar a cabeça no meu colo. Tem certeza? Tenho. Deixo a mão pousar sobre o seu cabelo. Já é o início da noite. O céu, limpo demais para Paris, se ilumina de um jeito que parece ter surgido apenas para nós. Não me lembro da última vez que vi tantas estrelas na cidade. O céu está lindo mesmo. Continuo deslizando a mão pelo seu cabelo, sentindo a textura macia entre os dedos. As pessoas perderam esse contato, não é mesmo? O toque, o carinho que torna tudo especial. Acho que as pessoas andam tão presas na própria rotina, nas expectativas e ambições, que é como se houvesse uma barreira invisível entre elas. Sinto a profundidade do que ele consegue dizer de uma maneira tão simples. Ficamos tão imersos no que precisa ser feito que o dia se resume em uma coleção de tarefas e acabamos esquecendo do que de fato nos faz humanos. Acho que já sei para onde ir. Espero que ele desista, mas sei que não vai. É sempre assim, ficamos juntos até a noite chegar e então ele parte, deixando para trás a mesma inquietação que o trouxe até aqui. Eu posso ficar mais se você quiser. Ele se levanta e estica os braços para o alto, despertando o corpo. Eu preciso ir. Faço que sim com a cabeça, sem dizer nada. Seguro a mão dele enquanto assisto ele acender o último cigarro da carteira, tentando fazer com que um pouco de carinho o acompanhe pelo resto da noite. Ele aperta minha mão de volta e me oferece um sorriso que me atinge em cheio no peito. Dá alguns passos, parece debater algo consigo mesmo, até se virar por completo. Já está distante quando olha para mim uma última vez. Se o silêncio da noite te alcançar de novo, você sabe onde me encontrar. Sorrio para ele. Não sinto que preciso responder. Prefiro levar comigo essa sensação rara que nossos encontros me causam. Observo ele se afastar, passo a passo, até desaparecer na noite de Paris. Fico diante do rio, refletindo sobre o que o faz continuar escolhendo os mesmos caminhos que sempre o trazem de volta a esse banco. Volto a ressentir a cidade e a força invisível que ela parece ter, capaz de nos afastar de quem somos. Demora um tempo para lembrar que também existe uma força dentro de nós, e que são as nossas escolhas que a despertam. Sei que um dia ele vai encontrar a dele. Assim que lembro, deixo o banco e caminho até a lambreta. Paro por um instante antes de colocar o capacete e olho mais uma vez para as águas escuras do rio. Me despeço do Sena até o nosso próximo encontro, quando a cidade decidir me chamar de novo. É hora de voltar para casa. Esse foi mais um ato de Sob a Mesma Face, e eu fico muito feliz que você esteja aqui comigo. Esse projeto é independente, feito com bastante carinho, e cada pessoa que acompanha me motiva a continuar. Se quiser ouvir os próximos atos, é só se inscrever no Substack e nas redes sociais. Nos vemos no próximo ato.